E aí, pessoal? Bom, hoje eu vou falar sobre um assunto que de vira e mexe alguém me pergunta aqui no canal, que é sobre dicas de segurança para se operar a serra circular. Então eu vou falar alguns tópicos, alguns pontos que são importantes que você tem que prestar atenção, que são os que eu uso. Lembrar que eu não sou especialista em segurança de trabalho, então eu não posso não estar cobrindo todos os aspectos, então se alguém tiver alguma dica a mais aí, por favor, coloca aí nos comentários aí embaixo. Então vamos lá. Então, a primeira delas, e isso é geral para qualquer ferramenta, né, é o uso de EPIs, equipamentos de proteção individual. O primeiro deles eu vou falar é dos óculos de proteção. E aí uma dica para quem já usa óculos igual eu, o nosso óculos não serve como óculos de proteção, como equipamento de proteção. Nós não temos a proteção lateral aqui. Então eu vou trazer aqui duas opções que eu tenho aqui na oficina. Um é o óculos de sobrepor, que é esse daqui, ele é grandão, maiorzão aqui, você consegue vestir ele por cima do seu próprio óculos, só que ele traz as proteções aqui, ele é mais fechado tanto em cima quanto na lateral. E o outro, um pouco mais confortável, é o próprio Face Shield, que ele vai proteger toda a sua face. Ele vai proteger toda a sua face. Um dos dois, pelo menos, é essencial estar sempre usando. Quem não usa óculos tem outros modelos até mais confortáveis que você já pode colocar direto. E outro ponto é em relação a pó. As ferramentas o corte vai levantar poeira, né? Então é bom você ter alguma proteção para sua respiração. Serve essas máscaras mais simples de pano mesmo, ou você pode usar uma mais profissional aqui que tem o filtro de atarrachar e você pode inclusive trocar. Essa daqui está com filtro para pó, mas você pode tirar ele e colocar um filtro para gases, por exemplo, quando estiver fazendo pintura. Essa daqui acaba sendo mais versátil, protege mais, ela é mais fechadinha aqui, tem vários ajustes, é mais confortável, mas também é um pouco mais caro. Uma outra dica também, essa também é geral para qualquer ferramenta elétrica, as Power Tools, no termo em inglês, não importa muito se o motor é elétrico, a combustão, a pneumático, o que importa é que a força quem faz nessas ferramentas é a própria ferramenta. Então se você está tendo que forçar durante o uso, você está tendo que forçar, apertar, segurar demais, tem alguma coisa errada. Para e descobre o que você está fazendo. Seja porque você está usando a ferramenta errada, algum ajuste está errado, ou o material está denso demais para a potência da sua ferramenta. Então, se estiver fazendo força, tem alguma coisa errada. A lâmina de corte pode estar cega, está precisando trocar. Acha o erro antes de continuar. Não continue trabalhando com uma Power Tool se você estiver precisando fazer força para fazer o corte. É comum também ver o pessoal falando de potência da máquina. Uma máquina mais potente é melhor, você só consegue cortar peça uma espessura maior se você tiver uma máquina mais potente. Isso é balela. A potência vai te dar produtividade. Ela vai te permitir fazer cortes mais rápidos. Se você é robista como eu, você não precisa de ganhar tempo, você pode expender mais tempo, é só dividir o corte em 2, 3 passadas. Tira espessuras menores de cada passada que uma máquina com menos potência vai cortar do mesmo jeito. Então, agora já falando mais especificamente da serra circular, o que pode causar algum acidente é a serra, a parte que corta. Então vamos aproveitar que a serra tem vários recursos aqui e usá-los. A primeira coisa é essa proteção que ela já tem aqui, ela por mola. Eu já vi muita gente removendo esse negócio. Você solta o parafuso aqui interno e tira isso daqui, porque diz que atrapalha a produtividade. Atrapalha mesmo, mas é para isso que ela serve, para te proteger. Então não remove esse negócio, essa proteção, deixa ela aqui. Eventualmente você vai precisar fazer algum serviço que você vai precisar entrar com a serra direto na peça. E aí você tem que levantar, usar essa linguetinha aqui para já levantar a proteção. O dia que precisar fazer, faz, não tem jeito. Mas tomando cuidado, sabendo que você está sem essa proteção aqui. E quanto mais serra tiver exposta, maior a chance de você acertar algo que não deve. Então, use o ajuste de profundidade de corte aqui e coloque a serra exposta só o tanto que você precisa. Se você vai cortar uma chapa
de 2 centímetros, coloque 2,5 exposto. Não precisa fazer o corte com a serra inteira exposta. Isso aqui vai te dar margem para você ter a serra girando por baixo da sua peça e você sem querer pode acertar alguma coisa ou até a sua própria mão. Então, exemplificando aqui, ó, se eu estou cortando uma chapa de 10 milímetros, eu vou ajustar a minha altura da serra para que ela corte apenas o suficiente. Isso aqui já é suficiente para fazer o corte dessa chapa. Note que os dentes estão passando um pouquinho, pouca coisa. Isso aqui minimiza a chance de eu ter algum acidente. Se eu, por acaso, colocar a mão por baixo aqui, eu vou ter algum corte aqui, mas vai ser superficial. Diferente de se eu usar o corte com a serra inteira exposta, que eu posso acabar decepando a mão inteira, caso eu distraia e coloque a mão por baixo. Então, deixe exposto o mínimo necessário para você fazer o seu trabalho. Outro ponto muito importante, todos esses ajustes, seja do posicionamento da serra, ou seja, a troca da serra, independente do que você estiver mexendo de ajuste, sempre com a energia desligada. Não corra o risco de você, sem querer, apertar o botão e ligar a serra enquanto você está fazendo alguma dessas regulagens. Desligue a energia antes de fazer qualquer regulagem. Outro ponto, algumas serras têm esse gatilho aqui. Ele só libera o gatilho para eu ligar a máquina se esse botão de cá estiver apertado junto. Então você tem que apertar ele para depois liberar o gatilho. A hora que você solta, essa trava volta. Não te deixa ligar de novo. Eu já vi muita gente colocando um adesivo aqui, segurando essa trava sempre liberada para poder conseguir acionar a serra mais fácil. Não faça isso. Isso daqui é justamente para sua proteção. Outra coisa, essas serras têm essa empunhadura aqui para você segurar ela com as duas mãos. Segure a serra com as duas mãos. Muita gente fala que é importante fazer isso para você garantir a estabilidade da máquina, você vai conseguir segurá-la com mais firmeza. Isso é verdade, mas para mim a maior função de você ter a empunhadura aqui para segurar com as duas mãos é evitar o instinto que nós temos de se alguma coisa cair, der errado, você vai instintivamente tentar segurar. E você não pode fazer isso aqui, senão você pode causar um acidente. Estando com as mãos ocupadas, você reduz esse instinto de pegar qualquer coisa que caia, que solte a própria peça que você está cortando. Sempre que possível, segure a máquina com as duas mãos. Uma outra regrinha que eu uso é o seguinte: você só tem direito de ter uma coisa solta de cada vez. Então, se você vai serrar uma chapa, prenda ela na mesa, use grampos, quantos você achar que precise, para que a peça fique firme. Se você for usar algum gabarito, alguma régua aqui para usar de guia, prenda a régua também na peça, mas não deixe ela solta. Se for necessário, alguns dos meus vídeos aparece lá, você, por posicionamento da peça, você precisar reposicionar os grampos no meio do corte, tudo bem, para a máquina, reposicione e continue o corte depois. Mas nunca corte com duas coisas soltas. Ou você está segurando a máquina ou você está segurando a peça. Nunca as duas coisas. Então, nesse caso aqui, eu estou prendendo a peça na minha bancada. Outra coisa também, se a bancada sua for daquelas pequenininhas, mais portáteis, ela não tem massa suficiente para segurar a peça. A sua bancada estiver frouxa, não adianta nada, ela está presa na bancada. Então, prenda a peça antes de cortar, ou se você for cortar usando a serra invertida, igual eu tenho um gabarito aqui também, a sua serra está presa. E aí você está movimentando a peça. Mas você só pode movimentar uma coisa de cada vez, o resto tudo tem que estar preso. Se você estiver usando a serra invertida, a serra está presa na sua bancada e a peça é que vai se movimentar. Você nunca segura as duas coisas, sempre uma coisa solta de cada vez. O que pode causar um acidente aqui, você ter algum corte, alguma coisa, é a sua mão chegar perto da serra, quando ela está ligada. Então, evite colocar a mão perto da sua serra. É mais fácil acontecer isso quando você está operando com a serra invertida, igual eu estou aqui nesse exemplo. E o que você faz então? Lembrando tudo
fixo, né? A única coisa que se move é a peça, a bancada está fixa, o seu gabarito, a sua régua está fixa. Você vai colocar a peça, empurrar ela contra a serra e vai usar algum toquinho, alguma coisa para terminar de chegar. Você nunca vai com a mão lá perto. Você pode ir até uma determinada distância, eu não vou cortar aqui agora, mas então vou passar de lado aqui só para ilustrar. Até uma determinada distância segura você pode ir com a mão. Chegou, a partir dali você vai empurrar com algum pedaço de madeira. Fatalmente vai acontecer de você esbarrar ele, ó, esse aqui já está todo comido, mas é melhor isso do que a sua mão. E você termina o seu serviço com toquinhos. Existe no mercado algumas varas já próprias com pegador aqui. Existem alguns vídeos no YouTube mostrando como fazer. Pode usar um pedaço, uma sobra qualquer, igual eu estou fazendo aqui também. O que importa é não pôr a sua mão ali perto da serra. Enquanto ela estiver ligada, a sua mão tem que estar sempre longe da serra. Ah, mas eu preciso cortar uma peça pequena e eu não consigo ter a precisão para poder passar ela perto da serra sem colocar a mão. Faz um gabarito, alguns vídeos meus já viram esse daqui, esse é um tipo, pode ser de qualquer um. Faz um gabarito, prende a peça no gabarito e move o gabarito. Não chega com a mão perto da serra. Outra coisa legal de fazer é você ensaiar o seu corte. Então, se for preciso, levanta a serra, mas tenta ver tudo que você vai precisar fazer e dá uma simulada antes de fazer o corte. Por exemplo, eu vou tirar uma peça aqui, uma reguinha aqui. Veja se você não vai ter que passar com a serra perto do grampo. Se for o caso, já reposiciona. Nesse exemplo aqui, ó, aquele grampo ali tá ruim, tá me atrapalhando. Então já reposiciona ele, coloca ele mais para lá para não atrapalhar a serra. Eventualmente, dependendo do que você for fazer, pode acontecer de não ter jeito de fazer isso. Você vai precisar colocar um grampo aqui, por exemplo. Se for o caso, já ensaie que você vai cortar em duas etapas. Primeiro você vai vir até aqui, aí você vai parar, tirar esse grampo daqui, passar ele para trás e para então continuar. Planeje o seu corte antes de começar a fazer. Isso ajuda a visualizar o que pode dar errado e te poupar dor de cabeça. Até para não matar a peça também. E muito importante, não adianta nada seguir todas essas regras se você não tiver com a cabeça no lugar no que você está fazendo. Se estiver distraído, pensando em alguma outra coisa, estiver cansado, tiver bebido, qualquer coisa que possa distrair a sua atenção, vai pintar, vai lixar, vai fazer qualquer outra coisa menos perigosa. Deixa o corte para outro dia. Só faça corte o dia que você estiver com a cabeça focada no que você está fazendo. Tem muita coisa que pode dar errado. É bom você estar pronto para reagir caso precise. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado das dicas aí. Vamos brincar aqui com segurança sempre na oficina. Se alguém tiver mais algum comentário, alguma pergunta, coloca aí embaixo que a gente responde. Quem gostou do vídeo já dá um like, já compartilha com seus amigos aí e até a próxima.